Numa profissão que tem como missão proteger o cidadão. A gente está aqui recebendo a repórter Ana Carolina Raimundi, que passou os últimos 2 meses aí investigando esse assunto, né, Carol? Exatamente, Poliana. Eu, a produtora Gabriela Rocha e o editor Tiago Guimarães, a gente fez um levantamento para tentar entender como é que anda a saúde mental dos policiais militares no Brasil. E a gente focou nos policiais que vivem diariamente sob pressão intensa. E o que chamou mais atenção? Tadeu, é uma caixa preta que é difícil de abrir. Por estado, exige o seguinte: a gente percebeu que ainda existe muito preconceito das corporações e não existe uma rede de apoio ampla para acolher esse policial que tem ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E é isso que você vai ver nessa reportagem especial. O policial, um nível de estresse muito alto, ele está muito reativo às coisas. Me sentia mal, com bastante depressão, vontade de fazer um monte de besteira. Polícia, vamos para o alto! Estava me transformando em um monstro, coisa que eu não era. O seu emocional entra em colapso. Você teve uma depressão. Um túnel escuro, onde você não sabe o que te espera na outra ponta. Você não vê saída. Foi justamente na entrada de um túnel que esse outro policial viu a vida parar. Me deu aquela agonia, aquela sensação de falta de ar. Eu cheguei a sair do carro para sair correndo. Aí eu falei, pô, vou correr para onde? No mesmo dia, foi pro hospital. Me ajuda, eu vou morrer, coisa de desespero. Luciano, qual foi o seu diagnóstico? Síndrome do pânico e crise de ansiedade. Você já teve depressão? Sim, eu tive depressão, daí evoluiu para bipolaridade para esquizofrenia. Alerta permanente, estresse, situações de risco, confronto, medo. E se isso tudo acumulado por anos vira uma doença? E se isso tudo é a sua profissão? Como um policial é visto e tratado pela corporação quando tem algum tipo de sofrimento psíquico? Fizemos um levantamento com todas as polícias militares do Brasil para saber como anda a saúde mental dos nossos policiais. E o resultado é preocupante. Foram mais de 16 mil afastamentos por problemas psiquiátricos nas PMs do Brasil no ano passado. Uma média de 43 policiais afastados por dia. E isso apenas nos 15 estados que informaram esses dados ao Fantástico. Por mais que todo esse treinamento queira trabalhar com eles essa perspectiva da invencibilidade, invulnerabilidade, não é nada disso, né? Eles morrem, eles se ferem, eles sofrem, mas será que está tendo espaço para eles poderem falar sobre isso? Todos os estados fazem alguma avaliação psicológica no ingresso do policial militar às corporações. Mas depois da entrada, o cenário é outro. Apenas 2 estados, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, promovem exames periódicos em toda a tropa. Atualmente, a gente não tem efetivo suficiente para atender, para avaliar toda a tropa anualmente. Então foi feito um recorte que apenas os policiais dos serviços que são mais conflagrados, né? O Rio de Janeiro tem quase 44 mil policiais militares na ativa. E a avaliação psicológica anual de todos esses homens e mulheres é feita por amostragem. Quantos por cento da tropa vocês conseguem avaliar dessa forma? Olha, 10% aproximadamente. É pouco, né? O ideal seria a gente atender a tropa inteira anualmente. Enquanto o atendimento integral não chega, o Rio assiste a uma explosão nos afastamentos de PMs por problemas psiquiátricos. Um aumento de mais de 500% no número de licenças nos últimos 6 anos. Só no ano passado, foram 3.400 afastamentos por transtornos mentais no estado. Este especialista em medicina do trabalho fez as contas. Dos afastamentos por transtorno mental, eram uma taxa de 20 a cada 10 pessoas vinculadas ao setor privado. Na Polícia Militar do Rio de Janeiro, a média é muito maior. Esse número foi de 800 afastamentos a cada 10 mil, ou seja, 40 vezes mais do que a população privada no Brasil. E a gente tem um estado que entrou em decadência econômica e, com isso, as condições de trabalho também
se deterioraram. Existe uma readequação sendo feita, mas enquanto isso, a tropa tem tido a sua resiliência testada. A PM do Rio tem 93 psicólogos em seu quadro de saúde, 2 para cada 1.000 policiais em média. Mas, para ser medicado ou afastado, o policial paciente precisa passar por um psiquiatra. Quantos psiquiatras tem a Polícia Militar Carioca? Nós temos 2 psiquiatras para assistência, mas temos 2 clínicas conveniadas. Uma para atendimento em consultório e outra para internação psiquiátrica. Você conseguiu atendimento? Eu consegui não ser atendido pelo profissional em virtude da grande demanda. Havia uma dificuldade de absorver novos pacientes. E aí você que pagou esse profissional particular ou a polícia pagou? Não, custeado por recursos próprios. Chegava um gasto mensal aí de aproximadamente R$600. O policial ficou 10 meses afastado depois de levar um tiro dentro de uma unidade de polícia pacificadora no Rio. Eu fui atingido por um disparo que me atravessou, saindo pelo lado direito, por detrás da minha perna direita. Depois de um longo tratamento, o corpo se curou, mas a depressão impediu que ele voltasse ao trabalho nas ruas. Continua fazendo apenas serviços internos. Você realmente não é mais o mesmo de antes. Luciano, que não conseguia mais passar por túneis, paralisava. Viu sua agressividade aumentar. Ele trabalha no trânsito. Procurou a ajuda de uma psicóloga da PM, se tratou por 8 meses e ainda teve que enfrentar outro obstáculo, o preconceito. Várias vezes eu estava lá na sala de espera, os colegas passavam por mim. E aí, Luciano, o que houve? Tá maluco? Alguns ainda se sentem constrangidos em falar dos seus problemas para um superior hierárquico. Porque um psicólogo é um oficial. Então o próprio policial se priva às vezes de procurar essa ajuda. E normalmente o pessoal fica, não é nada, toma uma cerveja, aí, vamos tomar uma cerveja. Aí acaba que piora. Se a pessoa ela não está totalmente equilibrada, ela pode tomar uma decisão equivocada. Esse homem e essa mulher policial que está com a arma e que está em sofrimento psíquico e pode inclusive atentar contra a sua própria vida, e, obviamente, também com a sociedade, E quando esse grito de socorro acontece diante das câmeras, ao vivo? Não é possível mais nós vivemos nessa agonia. Há 33 anos, endividado e sob efeito de álcool e antidepressivos, o soldado Silvio Pereira invadiu um programa de esportes em Florianópolis. Eu não aguento mais a pressão. Mas vamos conversar, calma. Não aguento mais a pressão policial. O soldado Silvio foi detido ainda durante o programa e acabou expulso da PM. 25 anos depois, uma cena parecida, no mesmo estado, também correu o país. Um policial militar descontrolado assustou um grupo de jovens ontem à noite em Joinville, no norte de Santa Catarina. Doente, em sofrimento, o soldado Mário Kasprechen deu a arma na mão de um jovem na calçada. Quer pegar? Eu não pego. Pega aqui. Toma. Pega aqui. Você não é homem? Pega aqui. E arrancou a farda durante uma abordagem de rotina. Você lembra daquele dia? Não. Eu só me lembro que eu estava estressado, estava nervoso. Mas tinha psicólogo na polícia naquela época? Não, não tinha. E lá dentro da polícia ninguém te ajudou? Não. Não tive ajuda nenhuma. Só discriminação. Depois do surto, o policial se sentiu punido. Uma punição velada. Aí eles me colocaram para fazer serviços de limpar fezes de animais, cortar bambu junto com o preso. Ele foi aposentado como soldado e faz acompanhamento pelo SUS. Quanto tempo você ficou na polícia? 17 anos. O caso do soldado Kasprechen motivou a PM de Santa Catarina a criar um serviço de psicologia e assistência social. 14 psicólogos atendem uma tropa de 10.000 policiais, número que, segundo o chefe do serviço, está longe de ser o ideal. A gente percebe que fica difícil dar conta da demanda de serviço. O ideal seria ter um número maior de profissionais. Aqui ele não consegue fazer o tratamento completo. Não, é só a parte de atendimento psicológico. Hoje tem regiões que têm fila de espera, tanto para atendimento quanto para avaliação. Para ser policial em Santa Catarina é preciso ter nível superior,
Uma exigência também em outros 9 estados. Acompanhamos um dia de avaliação psicológica obrigatória para novos oficiais. Podemos dar início ao teste? Vamos lá então. É um teste quase todo de múltipla escolha. 30% dos candidatos foram reprovados. O sujeito que não tem uma saúde mental para trabalhar nesse ambiente de trabalho tende a ser mais agressivo. Todo o corpo de segurança pública hoje vive um estado caótico em termos de saúde mental. Elisandro Lotin, 45 anos, é sargento da PM, bacharel em Direito e presidente da Associação Nacional de Praças. O Estado brasileiro não reconhece esse problema como sendo um problema típico das organizações de segurança pública e não trata esse problema. E se põe em risco a vida daquele policial, a vida daqueles que estão no seu entorno e a sociedade. Porque no final das contas é ela que está sendo penalizada por essa omissão estatal que, repito, não é de agora. É uma omissão histórica, né? Estamos agora em São Paulo, estado com a maior tropa da PM do país, 83 mil policiais. E também o maior número de psicólogos, 123, distribuídos em 35 quartéis do estado, mas apenas 8 psiquiatras. Mas é possível fazer uma avaliação periódica de todos? Não. Individualmente? Hoje nós não temos esse recurso, né? Mas, enfim, é a situação hoje que nós temos, né? Quem passa por ocorrência considerada traumática é encaminhado a um programa de apoio. São 3 semanas de dinâmicas de grupo e palestras com profissionais de saúde. Quantos anos na polícia? 28 anos. Tem uma ideia assim, de quantas vezes você já passou por esse... Umas 20 vezes já. Umas 20 vezes? Como é que foi a última vez? Como a última vez foi o mês passado, que eu tive uma ocorrência por evento morte, e aí vim participar do programa. Ninguém é máquina de matar. Então, quando você mata alguém, você deve ser avaliado. Se você não tem nenhum tipo de amparo nesse viés, é óbvio que você pode explodir a qualquer hora. Então aumenta o risco até para o próprio policial e para a própria sociedade. Em São Paulo, são 2 afastamentos de policiais por dia por questões psicológicas. E o número de suicídios vem aumentando. 20 em 2017, 36 em 2018, segundo a Ouvidoria de Polícia do Estado, uma alta de 80%. No ano passado, pelo menos 80 PMs tiraram a própria vida no Brasil. Nós verificamos que no Brasil, por exemplo, a taxa de suicídio entre policiais é 3 vezes maior do que da população em geral. Costumo dizer que é uma espécie de darwinismo militar. Você tem que se adaptar àquilo ali. Se você não se adapta, você comete suicídio ou você rompe a linha da loucura, enlouquece. Isso tudo acontece num país que no último ano viu os homicídios caírem 13% e as mortes decorrentes de intervenções policiais avançarem 19%. Esse policial carioca não se identifica porque tem medo de represálias. Você chegou a trabalhar doente? Cheguei. Armado, inclusive? Armado, com uma arma de guerra, com um fuzil 762, dormindo em pé. Eu cheguei a trabalhar 48 horas sem dormir. Foi nessas condições que o policial conta que começou a ver coisas. Você teve uma alucinação? Uma alucinação, com um fuzil na mão e armado. Eu perguntei para um amigo se ele estava vendo o que eu estava ali observando, pessoas. Ele falou que não estava vendo nada. Aí eu tive ciência, de fato, que eu não estava bem. Ele procurou ajuda na corporação, mas como o atendimento ia demorar muito, pagou um médico particular. E aí, qual foi o seu diagnóstico? Transtorno pós-traumático. Não conseguia recuperar, me adequar a esse tipo de guerrilha urbana. Para tentar amenizar os efeitos da rotina de violência, a PM do Rio reúne policiais em grupos de meditação. Mas a iniciativa ainda é pontual. A gente vai buscar a nossa atenção, se conectar com a nossa consciência mais profunda, que em geral permanece adormecida no nosso cotidiano. É o que muitos policiais trazem, eles não têm um botão de desliga. A meditação ela é essencial nesse processo. Na Bahia, 2.000 PMs já passaram por uma oficina de respiração. O autocuidado é o policial com ele mesmo, você dedicando 15 minutos do dia para que ele possa aliviar as tensões no dia a dia, no cotidiano. Especialistas dizem que essas práticas são bem-vindas, mas não podem substituir políticas mais amplas de saúde mental. Na Bahia, a média é de um psicólogo para cada 1.000 PMs.
E os afastamentos por transtornos mentais aumentaram 80% nos últimos 3 anos. Alguns dos nossos entrevistados ainda estão no meio do túnel. Outros estão saindo dele. E pelos números, muitos outros policiais podem estar neste momento no completo escuro. Se a gente quiser fazer um sistema de segurança efetivo, a gente tem que proteger os profissionais da segurança pública. Como é que é para você botar essa farda hoje? Isso remonta naturalmente viver novamente momentos em que você viu a mesma farda ensanguentada, furada. A primeira vez que você recolocou a farda... A sensação é de estar indo de volta para um abatedouro. É uma coisa para a sociedade pensar. O que está acontecendo com os nossos policiais? Será que os policiais que estão doentes têm condições de fazer a minha segurança? Próximo